E aí, pessoal, olha só que legal, bate-papo informal, um vídeo bacana. Hoje eu tô com o meu amigo Diógenes aqui de muito tempo. Diógenes? Beleza? Vamos bater um papo. O pessoal pede sempre assim, Evandro, quando você se encontra com outros traders, o que vocês batem um papo, o que vocês conversam, como que é o dia a dia? E agora a gente está tendo a oportunidade, o Diógenes já é meu amigo desde 2015 aí, opera no mercado desde 2009. O que a gente conversa, Diógenes? Conta aí pro pessoal, normalmente. Assuntos, enfim. Até a gente estava conversando, o desenvolvimento, no caso, enquanto trader, né, como a gente tem um assunto em comum bastante interessante, então a gente sempre está buscando evolução no mercado financeiro a partir daquilo que a gente vivencia. Então a gente troca muita ideia, o Evandro desenvolveu agora recentemente o indicador KECA, e ele estava mostrando para mim a funcionalidade, e eu estava mostrando as minhas ferramentas, então isso é muito legal porque a gente tem essa interação muito bacana, e a gente sempre cresce, aprende muito um com o outro, isso é muito legal, enfim. No que diz respeito ao mercado. A gente falou também sobre assim, como é que tu lidou com o teu programador, por exemplo, como é que foi o processo de desenvolvimento dos teus produtos que você usa. Sim. Aí eu falei como é que eu estava lidando com o meu programador, quais eram as etapas, é um exemplo. Então, o custo, cara, o que você gastou com o teu indicador, o que eu gastei com o meu indicador, porque tem custos, né? O pessoal pensa que sai tudo do nada, né? Mas... Dá a impressão que você aperta um botão ali, tem uma impressora que imprime o robô, o código. Na verdade, assim, para você que está assistindo e que não sabe, né? O desenvolvimento de uma ferramenta, de um robô, é algo bastante complexo. Por quê? Você precisa de ter um programador que saiba programar. Você precisa pegar alguém que pega a sua ideia e consiga transformar a sua ideia em um código. Então, quer dizer, é um processo bastante dispendioso, ou seja, leva muito tempo. Você precisa encontrar a pessoa certa, você sabe disso. E depois custa caro. Essa galera não cobra barato para programar. Eu não sei programar. Então, quer dizer, para eu desenvolver as minhas ferramentas, eu tive que contratar alguém. Né? E depois esse processo de alinhamento com esse programador é um processo muito importante, inclusive mais importante do que pagar mesmo, porque se fosse só pagar, era só pagar, mas você precisa achar a pessoa que dá certo para programar isso, senão não vai para frente. Falamos sobre programação, então indicadores, como é que estão os seus resultados, a gente fala, obviamente a gente não abre, né, mas aí a gente consegue ter uma intimidade de falar sobre resultados, então a gente consegue falar melhor, qual foi a sua dificuldade, o que você melhorou esse ano, entendeu? É uma das perguntas que você faz, o que você teve mais dificuldade esse ano? Sim. Então é um exemplo, entendeu? A gente estava falando agora de manhã aqui sobre, você estava comentando com o rapaz ali sobre CHF, né? Sim. A moeda, será que cai, será que não cai? Então é um assunto que vem, eu conversando contigo e com outra pessoa, a gente já conversou sobre gás natural, sim, algo que eu nunca tinha operado e a pessoa estava operando, a gente trocou uma ideia, então dá uma olhadinha, dá uma olhada nesse ativo. Enfim. E aí, o que você acha do mercado de cripto? Cara, eu acredito que a tecnologia de criptomoedas veio para transformar o mundo, disso não há dúvida, né? O Bitcoin sendo aí o rei de todos, e depois outras criptomoedas que surgiram, e eu acredito que a tecnologia em si é extraordinária e é realmente disruptiva. Eu vou operar criptomoedas, vou operar Bitcoin, ou Ethereum, qualquer que seja. Então eu vou me posicionar dentro de uma estratégia, comprar, vender, para especular, tá tudo bem. Em termos de manter para longo prazo, eu falo assim, eu acredito que o Bitcoin vai chegar a 100 mil dólares, 1 milhão de dólares. Pode ser que sim, pode ser, mas não se apaixona. Não se apaixona, não vire um torcedor. E isso não é interessante para ninguém que queira mexer com investimento, porque entra o aspecto emocional e aí a parte profissional vai embora, exatamente o que você falou na nossa conversa. E aí você você fez operação, você me falou que colocou uma grana e tal, você fez operação em corretora de moedas que tem a cripto, ou você fez também na corretora, essas corretoras Binance, essas corretoras que fazem somente, você chegou a experimentar isso? Eu fiz trading através da Active Trades, estão comprando, vendendo bitcoins, e também mantive durante um certo tempo. Eu mantive assim, eu peguei uma das altas, eu fui picado, né, por aquela visão de que você está perdendo a oportunidade, é o FOMO, né, o Fear of Missing Out, é o medo de perder a oportunidade. Então o Bitcoin subindo, 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 e aí primo, parente, pessoas que não tinha nada a ver com o mercado, comprando Bitcoin, falou, cara, eu ganhei sim, estou ganhando 30% do Bitcoin, etc. E eu fui lá e comprei exatamente na alta. Ou seja, eu com alguns anos já de mercado, fui picado pelo bichinho, né, do medo de perder a oportunidade. Foi eu comprar o negócio, começou a cair. Então, em termos de manter Bitcoin, para mim nunca deu certo. Eu coloquei pouco dinheiro, mas pouco depois eu retirei e não deu muito certo. Então, a minha dica, né, não se apaixone por nada. Entra no investimento. Esse negócio de se apaixonar pode ser mercado brasileiro, mercado de moedas, não funciona, né?
Tu perde o racional, De forma você nenhuma. perde o racional Sim. completamente. E aí tu trocaria, você é o cara do Forex, né? Opera Forex. Opera moeda, Isso. Depois a gente vai falar principalmente, sobre bolsa, que a gente bateu um papo. Opera moeda, foi lá, fez um teste na corretora, fez um teste de cripto. Sim. Por que tu não migrou 100%? Ah, vou parar de operar Forex para operar Forex no mercado de moedas, Sim. para não operar cripto. Conta aí. Cara, eu gosto da baixa volatilidade do Forex. As ferramentas, o gerenciamento de risco que eu desenvolvi, ele foi especialmente desenvolvido para a baixa volatilidade do Forex. Você pega cripto, por exemplo, movimenta muito mais. Você pega ações, movimenta bastante. Você pega índices, movimenta muito. O Forex, ele movimenta pouco. E ele tem um comportamento muito mais lateralizado do que outros mercados. Você pega ações, né, que subiu 2, 3 mil por cento, coisa absurda. Mas aí o pessoal fala, mas então você vai fazer menos resultado. Como é que você enxerga isso? Eu acredito que absolutamente não tem nada a ver, né? Nós sabemos, né? Mas é Nós só para a sabemos, gente falar. sim. Aquilo que às vezes te falta em volatilidade, você pode compensar de outras formas, desde que tenha um bom gerenciamento de risco. É possível suprir essa falta de volatilidade com, eventualmente, se você souber o que você está fazendo, muito importante, você pode mudar isso com alavancagem, com uso consciente. Então, o fato de ser um mercado menos volátil é muito uma questão de perfil. Eu gosto de um mercado mais tranquilo, mais calmo. E o mercado de moedas internacional, que a gente chama de Forex, tem as corretoras que são regulamentadas lá fora, então Sim. a gente pode Sim. carregar a conta, a gente pode fazer um dinheiro, né, contas mais Sim. robustas, então tem toda essa questão. Então, assim, nós que já operamos há muitos anos, a gente sabe que resultado financeiro tu consegue fazer mercado de bolsa, mercado de Sim. moedas, mercado de cripto, porém os bastidores, a base é o que não fez a gente migrar, Sim. né? Se vocês repararem aí, pessoal, quem está assistindo, pega os caras que tem 10, 15 anos de mercado de bolsa, de moedas, de Forex, os caras não migraram 100% para cripto. Todo mundo tem um pezinho. Eu tenho um pezinho lá, Sim. o Jorge foi lá, colocou o pezinho dele, mas o ganha-pão mais forte ainda tem grandes oportunidades no mercado tradicional. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Vai. Qual que é o seu mercado favorito? Enfim, eu, por exemplo, atuo moedas. E você? Qual que é o mercado que você mais atua? Eu curto coisa volátil. Eu curto algo que movimenta. Sim. Tá? Mas algo que movimenta dentro de uma certa, como é que eu vou te falar, uma certa normalidade. Sim. Exemplo, eu gosto de índice. Índice. Eu gosto de índice. Eu nasci no Brasil, né, operando índice Brasil, que movimenta a forma louca. Gosto do dólar, aqui Sim. no dólar no Brasil, que também movimenta bem, mas eu gosto muito do índice da Alemanha. Ponto. O DAX. O DAX, o índice da Alemanha. Todo mundo já sabe e tal. Mas Sim. aí tem coisas que movimentam forte também que não me atraem. Por exemplo, o ouro. O ouro, sim. Então, o ouro, porque meu sonho quando era operar lá fora era ouro. Sim. Aí não deu certo, entendeu? Não fechou comigo. Então, eu gosto de coisas voláteis porque eu tenho a veia do day trade. Sim. Ponto. Outra pergunta que eu quero te fazer. Você falou do DAX, ok. Você também, eu sei que você também já operou com ações e opções. Eu opero. Isso, opera. Isso. Ok. Como é que é isso? Porque isso é uma coisa nova para mim. Eu, particularmente, não entendo o suficiente. Entendo só o básico para não passar despercebido. Mas as opções, por exemplo, eu entendo pouquíssimo. É fantástico. Opções são ferramentas, tá? Sim. Tá, ferramentas. Opções são coisas que a gente já tem no dia a dia. Todo mundo que tem carro e faz seguro de carro está trabalhando com opção. Sim, tá? sim. Só que ela te dá ferramentas. Por exemplo, tu pode comprar uma ação por R$25, tu vende por R$25 e tu ainda ganha 3%. Sim. É doido, entendeu? Eu comprei por 25, eu vendi por 24. Pô, perdi R$1, perdeu. Sim. Mas aí você ainda pode ganhar 2,5%. Tá. Então é Só uma doido. coisa, ele não está falando de opções binárias, hein, gente? Pelo amor de Deus. É opções sobre ações. Dentro tá? do mercado de bolsa de Isso. valores, normal. Então são ferramentas e é fantástico. Só que o que acontece? Como o meu dia a dia é day trade, então das 9 ao meio-dia eu fico ali fazendo 1, 2, 3, 4 operações, à tarde o cara tem o tempo ocioso. Sim. Então eu fico cuidando de carteira de investimentos, de ações, opções, porque se você faz uma operação estruturada é para 20 dias, 40 dias. Sim. Então é muito tranquilo. E aí tem o tempo pro educacional. É um swing trade, né? Todo mundo que está no day trade, que está aprendendo ou o mercado de cripto, ou o mercado de forex, deveria abrir o olho e expandir para o mercado de investimentos como carteira, Sim. ações, opções, isso aí. Até vou te falar um dado bem interessante, tá? Tá. Olha que legal. A bolsa chegou a 5 milhões de CPFs. Deve ter uns 4 milhões que quando duplica o CPF, desses 4 milhões, cara, deve ter 250 mil pessoas que estão em opções. Vamos chutar 500 mil pessoas. Sim. Tá? E é um mercado novo, então essas pessoas não têm 10 anos no mercado. Então é um mercado que poucas pessoas falam sobre opções, poucas pessoas estão mexendo. Então poucas pessoas, mas é fantástico. Sim. Você, uma pergunta, eu não sei, tá? Eu tô falando de verdade, eu não sei
atuar com opções. Você me daria um curso de opções para eu aprender como é que funciona esse trade? Sim. Em um dia eu consigo você fazer aprender o conceito, você montar a operação, porque tem que transformar a linguagem. Tá? O problema de opções dentro da Bolsa de Valores é a linguagem, é entender a linguagem. E eu sou até, vou ter que me dar os parabéns para mim, porque eu consigo te fazer montar a operação e entender em um dia. Sim. O que você vai precisar depois? Você precisa um tempo para testar cada operação, daí demora um pouco mais. Mas para aprender e montar, em um dia você consegue o básico saiu operando, consegue. Sim. Sem especulação. Estou falando em rentabilizar carteira, rentabilizar patrimônio. Sim. Nada de loucura, coisas com o pé no chão. Porque opções também dá para fazer umas coisas muito absurdas, eu sei. Uma coisa importante só para aqui, cada trader que eu conheço acaba se especializando, afunilando conhecimento em um tipo de mercado. Então, eu opero bastante mercado de moedas, entendo bastante disso, desenvolvi técnicas de gerenciamento de risco para isso. Mas quando fala de criptos, eu entendo menos. Quando fala de opções, eu não entendo quase nada. Eu sei o que é o mecanismo, mas eu não faço nem ideia como é que faz uma operação. Por isso que eu falo, né? Mesma coisa que eu vou day trade, os produtos de day trade que é o que? O DAX, o índice. Sim. Ações com opções. Vou falar de cripto, eu entendo pouco, vou falar dos pares de moedas, o único que eu olho é o dólar CAD, o restante eu não olho muito. Então, da mesma forma, tu se especializou nos teus ativos financeiros e eu especializei no que eu gosto, que é assim, né? É o processo. Última pergunta, posso fazer? Vamos lá. O que você fala sobre a moda que está aí de comprar, ativos para ganhar dividendos apenas? Ou seja, cara, foca em dividendo, quero construir uma carteira de dividendos. Eu acho fantástico. Eu acho que todo brasileiro deveria ter foco em dividendos e em rendimentos. Por quê? Porque gera renda passiva. Sim. Tá? Te insere no mercado, faz parte. Todo mundo trabalha para ganhar o salário e os que conseguem poupar depois tem que pensar o que vão fazer com isso. Então eu acho fantástico. Porém, tem que cuidar que às vezes vende a ideia que tudo é... como é que eu vou te falar? Muito fácil, né? Enfim, é só comprar e largar lá o negócio. Não, e vende a ideia que algo que vai subir 100%. No ano. Então, o foco em dividendos e renda passiva eu acho fantástico. Eu acho que toda família brasileira deve ter dentro da família alguém que é especialista em finanças, em carteira. De novo, estudando. Tá. Toma tempo, é a pessoa que vai levar a culpa se der errado, né? Não, mas não tem como dar errado, entendeu? Porque a ideia tá na palma da mão hoje, o celular traz para todo mundo, entendeu? É muito questão de estudar então, mesmo. Pensa comigo assim, tu tem 2 filhos pequenos, tá? Se tu monta uma carteira de dividendos, eles estão com 7 anos, por exemplo. Entendeu? Nos próximos 20 anos, aquela carteira, você vai acompanhar, ela vai gerar rendimentos e receita recorrente, renda passiva, nos próximos 20 anos. Você tem que fazer o quê? Monitorar e acompanhar. É ruim teus filhos receberem algo pingando na conta dos próximos 20 anos e ainda, de repente, valorizar? Sim, muito interessante. É muito interessante. Então, eu acho que não deve fechar o olho só para um lado. A gente deve expandir e ter o lado de investidor e quem gosta vai para o lado de trade. Né? Com certeza. É nóis. Estamos juntos nessa caminhada, Fechou? Patrão. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. A ideia é bater um papo. Valeu. A gente gravou essa entrevista na Active Trades aqui em Florianópolis. A gente tem um acesso um pouco mais aberto junto com eles. Eu já opero há mais de 10 anos, também opero há muito tempo com eles. Muito tempo, sim. Então a gente tem uma proximidade, a ideia é bater um papo legal. Se quiserem fazer comentários, perguntas, escreva aí o que... Dá um like, manda para o seu amigo, para o seu parceiro, quem quer conhecer um pouco mais, porque essa troca aqui a gente tem dificuldade no dia a dia. E aí você também deve ter dificuldade. Então se você começar a bater um papo, né? Eu levei 6 anos para conhecer o primeiro trader de carne e osso de verdade. Eu tenho um outro rapaz aí que eu troco uma ideia, ele disse, não conheço ninguém que faz isso, não conheço ninguém que faz aquilo, ele duvida disso, duvida daquilo. Eu disse, cara, talvez você não tenha experiência de conhecer, mas vai participar de um evento presencial. Eu conheço muita gente que opera de forma totalmente diferente que ganha dinheiro. Então assim, faz parte você conhecer. Então essa foi a ideia, obrigadão pelo bate-papo aí. É um prazer sempre. Tá? E a gente deseja que dê tudo certo aí para vocês que estão assistindo, estão se desenvolvendo aí, estudando cada dia mais. Dê o like e manda para o amigo de novo, falando 2 vezes para você fazer Valeu, isso. deixa o comentário aqui embaixo. Falou.